Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Clairton dos Santos, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Vista Alegre do Albanã. E é um prazer ter você como ouvinte da nossa rádio. No episódio de hoje iremos estudar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, onde quero fazer o destaque sobre a cura do corpo, da mente, do espírito, que se manifesta com a presença de Jesus, purificando e trazendo luz sobre todas as trevas. Legal, no Evangelho de Marcos, capítulo 5 começa então com a história da cura do Gerazeno, um homem que estava possesso de um espírito imundo. No capítulo 5, logo no início, fala que esse homem vivia nas sepulturas, dia e noite gritava e se feria com pedras. As pessoas haviam muitas vezes tentado amarrá-lo com correntes e cadeias, mas ele as despedaçava todas. Quando Jesus vai para esta região onde vive o Gerazeno, diz o Evangelho que Jesus foi para o outro lado da margem do mar da Galileia. Ele está numa região chamada de Decápolis. Isso nós vamos ver no final do capítulo. Decápolis era uma cidade construída lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, as tribos, receberam cada um a sua terra, e Deus ordenou por meio de Moisés que deixasse esta região para as pessoas reconstruir as suas vidas diante de uma tragédia, que um tirava a vida do outro, e para que então não houvesse vingança, né? O mal não tivesse fim, teria um lugar então para essas famílias fugirem para o outro lado do mar e lá reconstruir a sua vida. Então são as 10 cidades chamadas de Decápolis, onde existe uma região chamada de Gerasa, onde por isso tem esse homem chamado o homem de Gerazeno. Aí Jesus, quando chega lá, esse homem de longe vem gritando. Aí nós encontramos no versículo 7, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O Evangelho logo em seguida diz dá a entender por que esse homem grita, né? Por que me atormentas, Jesus? Pelo amor de Deus. Porque diz assim: porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntando qual o seu nome, ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E logo após, esse homem endemoniado diz assim: rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora da região. Quer dizer, mais uma vez insiste no pedido a qual eles dizem que Jesus estaria atormentando. O fato de ele sair daquele homem ou sair daquela região. E Jesus então permitiu, quando então estava passando uma manada de porcos, uma vara de porcos, que é o coletivo de porcos, vara, que os espíritos pediram e rogaram encarecidamente que Jesus permitisse que eles entrassem nos porcos. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles, versículo 12. E Jesus permitiu. Esses porcos, então, possessos, se jogaram no mar e morreram afogados. Os porqueiros, que estavam ali cuidando dos porcos, saíram apavorados e contaram essa história na cidade, na aldeia. Então, esse povo todo que ouviu falar veio averiguar o que estava acontecendo e encontraram aquele homem que antes estava possesso, agora sentado, vestido e ouvindo Jesus falar. E aí tremeram, né? Ali nós encontramos isso no versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião de espíritos imundos, assentado, vestido, em perfeito juízo, e tremeram. Então esse povo rogou a Jesus para que se retirasse deles, e Jesus partiu o seu caminho. Voltou a entrar no barco para ir embora. E até conta o seguinte, que esse homem que havia sido curado agora pede para seguir Jesus. Jesus não permite, mas diz assim para ele, versículo 19: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhe tudo que o Senhor tem feito para contigo, como Deus foi bom com ele.
e assim passou a ensinar e pregar a boa notícia em todas as 10 cidades, na Decápolis. Esta é a primeira parte do Evangelho de Marcos, capítulo 5, sobre a cura do endemoniado de Gerazeno. Nós queremos fazer um pequeno destaque desta história, pelo fato do porque esses espíritos imundos dizem que Jesus está o atormentando, quando Jesus pede que eles saíssem do homem. Jesus dá a ordem que eles se retirassem daquele homem. E mais uma vez eles rogaram encarecidamente a Jesus que permitisse que eles ficassem naquela região. Então Jesus permitiu, mais uma vez, pelo pedido deles, de entrar nos porcos. Veja, Jesus não atormenta os espíritos, mas os espíritos se sentem atormentados. Jesus é até complacente. Jesus, ele por 2 vezes concede o pedido, né? Primeiro permanecer na região e depois entrar nos porcos, na verdade. Mas por que os espíritos se sentem atormentados, né? Todas as trevas, quando se defrontam com a luz, há tremor. E é por esse motivo que nós podemos entender também que o povo treme ao ver um endemoniado agora curado, com perfeito juízo, assentado, vestido, ouvindo Jesus. Quais trevas havia naquele povo e que faz com que eles tremam e peçam para Jesus sair? Realmente a presença de Jesus perturba aquele que está nas trevas e quer permanecer nas trevas, como os espíritos endemoniados querem ficar ali, porque aquela região é uma região trevosa, porque no coração das pessoas haviam trevas, porque o passado daquele povo permanecia ainda enraizado em suas vítimas, né? Então esse é o motivo de Jesus estar com eles, mas o povo não quer. Na verdade, esta é a situação, a reação do ser humano diante da luz, diante de Cristo. Quando diz que a luz entra e dissipa todas as trevas, não é que as trevas fogem, se afastam, mas a luz revela, na verdade, o que é as trevas. E assim também para nós, se nós queremos ser melhores pessoas, queremos corrigir a nossa vida, nós temos que olhar o nosso defeito, olhar, encarar as nossas sombras, porque só melhora aquilo que nós conhecemos, né? Então a luz de Cristo vem para nos ensinar a olhar para nós, para as nossas falhas e nossos erros, né? E assim nos alegrar, porque Deus não perturba ninguém, né? Nós que muitas vezes sentimos perturbados pela sua palavra, porque ela nos tira do nosso comodismo, na nossa zona de conforto, tá bom? Então esse é o destaque que eu quero fazer da história do Gerazeno. Vamos seguir a história. Diz assim que Jesus, chegando então agora do outro lado da margem, veio um homem chamado Jairo, era um homem muito importante da sinagoga, e rogou a Jesus prostrado aos seus pés. Versículo 23. Insistiu e suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as suas mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Veja que Jesus é muito complacente com todos, né? Jesus concede ao pedido de todos que venham a ele. E aqui é interessante, o Jairo, um homem muito importante na sinagoga, e se destaca isso porque é importante. Porque o fato de ele manter uma posição de autoridade religiosa, procurar Jesus, deveria ser o último solução para aquele homem. Ele estava desesperado. Para salvar a filha dele, ele colocava toda a sua reputação em risco. E o fato de ele se prostrar, quer dizer assim, no sentido de se humilhar, né? E Jesus não fala nada, simplesmente o acompanha. Por que Jesus não fala nada? Nós podemos entender aqui que Jairo teria que ainda aprender algo mais importante ainda pelo caminho. Porque antes da cura da filha de Jairo, ele vai presenciar a cura da mulher que estava com hemorragia. Esta é a leitura próxima, a partir do versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Diz assim: toda a multidão estava acompanhando Jesus e o apertava de todos os lados. Então veio esta mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, de sangramento, e já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, e a situação só piorara. Esta mulher, então,
com certeza com muito esforço conseguiu chegar perto de Jesus devido à sua fraqueza, devido à multidão que cada um competia para estar perto de Jesus, e essa mulher conseguiu tocar na roupa de Jesus, no seu manto, né? E Jesus, imediatamente percebendo que dele saiu poder, porque a mulher havia ficado curada, perguntou aos discípulos: quem me tocou? E os discípulos se estranharam ainda mais: mas como? Quem te tocou? Todos estão te apertando e o Senhor pergunta: quem te tocou? Mas Jesus não sossegou. Ele ficou procurando entre a multidão, tentando descobrir quem o havia tocado. E aí diz o Evangelho que a mulher, consciente do que nela acontecera, com medo, né, de se revelar, disse assim, versículo 32. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela acontecera, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. E aí Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse mal. Nós devemos entender a base disso aqui. Esta mulher, devido à hemorragia, ela não poderia tocar ninguém e nem ser tocada. Ela poderia ser morta, apedrejada, porque naquela época a mulher, nessa situação com hemorragia, era considerada imunda, suja, pecadora, amaldiçoada. E ela, por isso que ela estava consciente e temeu falar, mas por Jesus procurá-la, ela enfrentou a si própria, né? Todo o seu medo, toda a sua vergonha, todo o sentimento de culpa, né? E por isso que Jesus disse para ela: o mais importante da cura física é saber o que Jesus realiza nesta mulher. Jesus a chama de filha, quer dizer, é bendita, amada. Não é o que a sociedade, a cultura e a religião da época dizia. Ela é filha. Por isso Jesus diz: fique em paz, a tua fé te salvou. Elogia a mulher. E diz: fica livre desse mal. O mal, com certeza, é mais do que simplesmente o mal do corpo, quer dizer, a enfermidade, né? A hemorragia. Fique livre desse mal da consciência, do sentimento de culpa e vergonha. Quantas pessoas também, diante de uma enfermidade, se sentem nestas condições, ou são pré-julgados, julgados por outros, né? Diante de uma enfermidade que não tem cura, ou que os médicos não conseguem descobrir, gastam tudo que têm, né? No desespero, buscam às vezes soluções desprezadas pela sociedade. Foi o que essa mulher fez. E veja que, assim como essa mulher, diante da enfermidade, fez com que ela lutasse contra a si própria, né? Diante dessa situação que ela se sentia também e se reconhecia, né? E fez com que ela buscasse, né? Buscasse a misericórdia de Deus. E é isso que as pessoas precisam entender diante de uma enfermidade e saber que elas são meios e caminhos para que se revele nela o amor de Deus, né? Como elas são preciosas, né? Porque elas, diante de uma doença, enfermidade, às vezes está incurável, que a pessoa não é amada por Deus. Tá bom? Isso eu quero fazer esse destaque. E por último, então, nós vemos agora novamente Jairo. Jairo, com certeza, com essa história, deve ter percebido como Jesus usava de misericórdia com todas as pessoas, até com aquela mulher, né? Com certeza teria também misericórdia com a sua pequena filhinha. Mas a história continua dizendo que indo eles, ou Jesus nem acabara de falar, terminou de falar, veio alguém da casa de Jairo e disse para ele: a tua filha já morreu, não incomodes o teu mestre. Trouxe para ele uma má notícia, péssima, né? Desesperançosa, jogando uma água fria sobre a pequena fé que estava crescendo no coração de Jairo. E Jesus imediatamente disse para ele: não tenha medo, crê somente. Ou seja, mantenha o seu foco, a sua mente, a sua fé no que você quer, né? Não deixe que as circunstâncias tirem de você a sua fé.
E era isso que Jairo teria que aprender, e nós vamos entender que quando Jesus chega na casa de Jairo, logo após diz a leitura, Jesus primeiro mandou que a multidão ficasse para trás, não permitiu que os acompanhasse apenas Pedro, Tiago e João. Jesus limita as pessoas em redor de Jairo para não influenciar. E chegando na casa, diz assim um texto que Jesus encontrou um alvoroço, muitos choravam e clamavam fortemente. E Jesus pergunta, por que todo esse pranto? A menina está só dormindo. E as pessoas riram de Jesus. Vejam, onde há um velório, um enterro, porque a menina estava morta, né? Ainda havia espaço para riso, para deboche, para zombaria. Bem provável, todo aquele pranto não era sincero. E era o que acontecia naquela época, quando fala de pranto aqui, bem provável eram as carpideiras, pessoas contratadas para prantear e chorar, fazer uma cena, né? Um alvoroço. Isso era feito pelos ricos, né? Diante da sociedade, mostrar que era uma pessoa benquista. E Jesus, mais uma vez, manda todos sair e entra na casa somente com os pais e os 3 discípulos, né? E toma a mão pela menina e diz, Talita cumi, menina, levante. E essa menina imediatamente levantou e Jesus ordenou que desse comida para ela. Assim termina o Evangelho de Marcos, capítulo 5. E para encerrar, quero fazer esse destaque, queridos irmãos, que assim como na cura do homem endemoniado, em que os demônios, espíritos imundos estavam ali porque era influência também das pessoas que viviam no mesmo estado dos espíritos, ou seja, havia sintonia, né, entre os espíritos, por isso eles não querem sair de lá, né? O problema de todo o mal, de obsessão, primeiramente vem da nossa abertura que nós damos a ele, em querer permanecer no erro, e não estar consciente que a mudança tem que começar por nós mesmos, permitir essa luz de Cristo entrar e lidarmos com as nossas falhas, né? A misericórdia de Deus. Jesus em nenhum momento até mesmo com os espíritos maus, Jesus concede o que eles pediram. Depois da mulher enferma, né? Ela teve que lutar, na verdade, com a sua própria consciência que estava errado, a sua culpa e vergonha de procurar Jesus, ou se denunciar e revelar a todos o que estava acontecendo, toda a verdade. E por último aqui Jairo, né? Jairo permitia que o mal o rodeasse a sua casa, né? Com toda aquela multidão pranteando, né? Jesus mostra que nós temos que limitar o mal, né? Começar pela nossa atitude diante do sofrimento, né? Manter o nosso foco, a nossa mente, a nossa sobriedade, não se deixar influenciar por outras pessoas. Esses são alguns destaques que eu desejei falar para vocês do Evangelho de Marcos, mas claro que a palavra de Deus tem muitas faces, né? Cada um que lê pode tirar dela muito proveito. Então esse é o pedido que eu faço para vocês, né? Continue estudando a palavra de Deus, né? Assim como esse estudo permanece aqui nesse programa, nós terminamos, mas também damos aí a sugestão de continuar estudando conosco pela Rádio CPT a palavra de Deus. Também convido para você acompanhar as nossas programações pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo podcast da rádio. Segue na descrição do vídeo os links. Também nós agradecemos muito pela sua companhia. Foi um prazer ter você estudando conosco a palavra de Deus e crescendo na fé em Jesus Cristo. Foi um prazer estar com você e que a palavra de Deus possa continuar iluminando o coração de você e a partir de você também você pode seguir com a ordem de Jesus. Quando as pessoas desejam seguir Jesus, como aquele homem que antes estava endemoniado, Jesus disse, vá para casa, vá para os teus e anuncie tudo que Deus tem feito para ti, como Deus tem feito bom na sua vida. Anunciar Jesus é muito mais que palavras, né? É permitir que essa luz penetre em nosso coração
nós possamos olhar para as nossas falhas, para as nossas sombras e ter força também para lutar contra elas, né? Não há nenhum outro mal que nós precisamos mais lutar, senão o mal que existe dentro de nós mesmos, né? E as pessoas perceberão toda a diferença. E assim como aquele homem que estava agora vestido, bem vestido, ouvindo em pleno juízo de Jesus, assim também as pessoas possam se admirar do que Jesus pode fazer na sua vida. Fica por aqui nosso forte abraço e que Jesus ilumine sempre. E até o próximo programa.